Olá, seja muito bem-vindo ao Livecast. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito interessante e muito importante para você que está querendo desenvolver a sua parte financeira. Sabe o que é interessante? Porque poucas pessoas levam em consideração a importância do emocional e das nossas finanças. E acredite, isso tem um contato e uma conexão direta. Pode ter certeza que as pessoas que sentem mais carências, mais faltas emocionais, têm uma tendência a gastar muito mais. E eu vou conversar com quem entende do assunto hoje, que é a Adriele. A Adriele, ela vai trazer para a gente, ela é mentora pessoal e financeira, e eu tenho certeza que ela vai trazer questões muito interessantes para nós sobre como você lidar com as emoções e ficar com mais dinheiro. Porque eu tenho certeza ela vai trazer para a gente informações muito importantes. Vou convidar a Adriele, que já está aqui. Prontinho. Foi o convite, Adriele. Seja muito bem-vinda. Agora que eu lembrei que eu esqueci de colocar o meu fone. Vivi, seja bem-vinda. Adri, tá acontecendo alguma coisa aqui que tá o seu botão para aceitar você, ele tá apagado. Não tô conseguindo te aceitar. Acho que eu te enviei um convite também. Deixa eu ver aqui se eu consegui enviar. Para mim é que eu te enviei. Vou te enviar de novo. Aí, foi. Vê se você recebeu o convite. Então, como falávamos, conversar sobre emoções e gestão financeira é muito interessante, porque só verdadeiramente quem tem o conhecimento para trazer para a gente essas informações de coisas que passam despercebido. A gente vai caindo nos hábitos, nos vícios comportamentais. Adri, não tá aceso para mim, não consigo te chamar. Vamos ver. Algo que a gente consegue. Não. Esses dias eu fui fazer uma live com uma moça e ela estava do computador, tá? Não sei se é teu caso. E aí também não dava, ela teve que ir pro celular para conseguir aceitar ela. Eu estou enviando o convite para a Adri. Para mim já está com o convite foi enviado. Vamos lá de novo. Bom, Agora agora deu. deu. Seja bem-vinda, Adriele. Tudo Tá me ouvindo bem? bem? Tô te Tá, ouvindo ó, bem. quando você mandou o stories, eu falei, cara, a gente não combinou tá de uniforme, né? A gente não combinou, né? Ah, é Juro, quando eu vi a verdade. foto, eu falei, caraca, meu, que rapor é esse? Porque de repente, fala sério, qual que é a Verdade. probabilidade disso? Nenhuma, nenhuma. Então, estamos bem alinhados. Então, vai dar tudo Poxa, certo, porque a roupa saiu idêntica e agora só começar que vai dar tudo certo. que legal, Adriele. Obrigado por você ter aceito o meu convite. Eu te falei algumas vezes por áudio que seu trabalho é muito importante. Eu acredito que você deve trabalhar muito a questão da conscientização das pessoas acerca de emoções, comportamento, temperamentos que você... Eu vi esses dias que você fez uma live Eu muito interessante amo. sobre temperamento. Seja bem-vinda, Adriele. O Muito espaço é seu, tem obrigada. muita coisa para te perguntar. Mas fala uma coisa, quem é a Adriele? Você apresente para nós, fale um pouquinho da sua história. Então, é tão complicado iniciar assim falando da gente, sabe? Eu sou uma pessoa que nunca imaginei estar aqui na internet, estar ensinando pela internet, tá? Eu acho que como a maioria das pessoas faz o ensino médio, aí sai do ensino médio com aquela pergunta assim, e agora? Você tem que trabalhar. Aí o primeiro emprego que aparece, eu peguei, porque tinha que gerar renda. Aí depois de um tempo, vou fazer o quê? Aí eu lembro que eu comecei a fazer um cursinho, olha que loucura. Eu comecei a fazer um cursinho e me apaixonei assim pela matéria de ciências biológicas. E naquele momento ali, eu estava achando que eu ia me formar em ciências contábeis, porque na minha cabeça eu achava que essas coisas de computação, de programação, dava muito dinheiro. Só que no cursinho, preparando para fazer um vestibular para ciências contábeis, eu descobri que eu amava ciências biológicas, a questão hormonal, a questão da gente
Só um minutinho. Aqui, chama seu pai, por favor. Cadê aquele negócio de falar alto? Relaxa. Não Fique sei, tranquila. desculpa. Pergunta só. Relaxa, zero estresse. Aí eu Zero estresse. saí, eu cheguei no cursinho apaixonada pelas ciências biológicas. Por quê? Porque eu entendi como o corpo funcionava. Eu não tinha muita paciência assim, com essa questão de planta e animais, mas eu gostava de como o corpo funcionava. Beleza, então eu fiz ciências biológicas achando que eu ia trabalhar com algo relacionado ao corpo humano. Beleza, me formei em ciências biológicas e me deparei com, vou trabalhar com o quê? Porque para biólogo, ou você faz, por exemplo, algo muito por amor, porque quem acha, vê biólogos, por exemplo, no zoológico, ou viajando, cuidando de baleia, ganha-se muito pouco. É um ou outro que consegue se destacar para ganhar bem. Então, eu precisava de trabalhar, eu precisava de renda. Fiz concurso para a área da educação, porque era algo que ia ser um pouco mais rápido. Então, fiz o primeiro concurso, passei e comecei a lecionar como professora de biologia. Beleza. Aí passou um tempo, um salário só não dava para poder pagar as minhas contas. Fiz outro concurso, né? Nessa época eu estava grávida, fiz um outro concurso e passei no segundo concurso. Então, eu tenho 2 cargos no estado como professora de ciências biológicas. Beleza. Depois que meu filho fez 2 anos, que eu consegui... eu estava ali desorganizada financeiramente, mesmo com 2 cargos públicos. Eu tinha endividamento para tudo quanto é canto, tinha 4 cartões embolados. Eu lembro que o meu primeiro carro que eu comprei era um Fiat Uno daquele bem simplesinho. Eu fiz 3 financiamentos. Olha o erro financeiro. Eu fiz 3 financiamentos para poder pegar esse carro. Porque primeiro eu fiz um financiamento para ter o dinheiro na conta e procurar um carro usado. Aí depois eu pesquisei, achava que eu precisava de um que custava um pouco mais. Fiz outro financiamento. Quando eu cheguei na concessionária, me convenceram a fazer outro financiamento. Então, eu sou uma pessoa que fiz muitas burradas financeiras. E como eu estava com meu filho pequeno, eu falei, gente, não dá para continuar assim. Como que eu vou passar para ele? Eu quero viajar, eu quero estruturar a nossa vida. E foi onde eu comecei a buscar por cursos. Então, eu fiz curso da Natália Arcuri, do Gustavo Cerbasi, fiz aquela saga de assistir vídeos de Tiago Nigro, de Bruno Perini na internet, para aprender sobre finanças. Beleza, aprendi sobre finanças, comecei a me organizar, comecei a colocar tudo em ordem. Só que o que aconteceu? Eu me vi frustrada. Porque eu estava olhando a minha profissão e tipo assim, tá, e aí? E aí? Tipo assim, não me preenchia. Tanto financeiramente, quanto a questão emocional. É um lugar que te suga muita energia, né? Tem pouca prospecção de crescimento, tem pouco retorno e reconhecimento. E querendo ou não, a gente como profissional busca isso, né? Eu lembro que eu comecei a atender como consultoria financeira algumas pessoas que eu já estava entendendo, para você ver como eu comecei no mundo das finanças. Quando um amigo meu falou sobre Tesouro Direto, eu achei que eu ia ficar rica. Tipo assim, porque a palavra Tesouro Direto, na minha cabeça, de que não entendia muita coisa na época, era tipo assim, nossa, é realmente um tesouro, é algo que vai render muito, é um investimento, então vamos fazer. Só que aí eu aprendi que não era assim, aprendi como funcionava o mundo dos investimentos e comecei a ajudar algumas pessoas cobrando ali pouquinho. Só que aí eu sempre tinha aquela necessidade de eu quero ver a pessoa com resultado. Quando passava aí uns 2 meses, Alex, que eu olhava para a pessoa, eu tinha entregado o plano financeiro, tinha ensinado como investir, ninguém tinha feito nada. Nada. E é o que a maioria das pessoas fazem. A maioria das pessoas fazem planos para o ano, faz planos financeiros, fazem meta e sabem, às vezes, como um investimento funciona, porque não é uma coisa de outro mundo. Tem gente que acha que investir é coisa do mundo. Não, gente. Baixa o aplicativo aí. O Inter, por exemplo, é uma plataforma muito fácil de se investir, que aí tá escrito lá, investir. Você clica em investir e lá tem, pronto, investiu. Mas não é sobre investir. E isso me frustrou muito, Alex, as pessoas não terem resultados financeiros.
Então, a partir do momento que eu vi que as pessoas não tinham resultados financeiros, porque eu entregava apenas um plano financeiro, foi aí que eu decidi entender o porquê as pessoas não tinham resultado financeiro. E a resposta estava onde? No comportamento. Então, aí eu destrinchei o que eu precisava de fazer, entrei buscando como que eu ia ajudar realmente essas pessoas. E caí no famoso coach. Na época, Alex, não sei se você tem certo... como eu, por exemplo, escutava muito coach, entrava na minha cabeça como algo muito ruim, muito charlatanismo, e aquilo dali me incomodava. Beleza, eu peguei e busquei escolas sérias de formação em coach até achar o IGT, que é do Jerônimo Temel, não sei se você já ouviu falar. A formação de coach dele, só a formação em coach é R$ 6.000. Então eu falei assim, eu vou fazer porque eu sei que com essa ferramenta eu consigo ajudar as pessoas. A partir daí eu comecei a me desenvolver como pessoa, né? O coach criacional, ele nos dá a base para nos desenvolver e usar ferramentas para atender as pessoas. Então eu fiz o coach criacional, fiz uma formação em perfil comportamental, só que aí depois eu descobri os temperamentos. Os temperamentos, eles me ajudam muito, porque é uma ferramenta que eu descubro muito da pessoa, porque eu não sei se você já reparou, Alex, as pessoas vivem no modo automático. E quem ainda não ativou essa chavinha, porque quem me segue e te segue, tá querendo virar essa chavinha do desenvolvimento pessoal. E essa pessoa, ela não sabe os movimentos internos dela. E quando a gente sabe de temperamento, a gente sabe os movimentos internos. A raiva, a tristeza, os bloqueios, as feridas emocionais. E quando eu trato isso, eu ganho de brinde a organização financeira. Então foi por isso que eu fiz esse trajeto de sair da desorganização financeira, eu começar a me organizar financeiramente. Depois eu entender que não era sobre dinheiro, era sobre comportamento. E comecei a me especializar sobre essa questão comportamental. Sim. Caramba, Adriana, é interessante, né? A gente vai por caminhos diferentes e acessa algumas coisas. Eu me lembro, eu fiz coaching, eu me formei em coaching, deve ter aí de 10 para 11 anos. Na época, na verdade, era totalmente contrário. Você nem sabia o que era coach, sabe? Tipo, não era uma coisa ainda... Acho que, sei lá, acho que eu peguei, assim, o início da leva que geraria um movimento. A instituição que eu me formei, na época tinha, sei lá, 35 pessoas na minha turma. Hoje não tem menos que 200. Então, tipo assim, era uma coisa muito nova, sabe? E eu lembro que a gente aprendeu uma coisa sobre a questão mais emocional, de que quando eu sinto falta de algo, eu tenho uma tendência a suprir esta falta, né? Então eu posso colocar essa compulsão, esse desvio, vamos dizer assim, na alimentação. Então eu toda hora estou sentindo que falta. Eu não parava para perceber como é importante esse simbolismo de trazer algo para dentro, né? E aí foi ficando muito claro que se a pessoa ela faz isso, de repente, com comida, ela também faz com compras. E aí, junto com o que você falou da questão das pessoas estarem, de uma certa forma, num automático, porque acho que eu tenho uma pergunta para você que você pode ficar tranquilo até para trabalhar sobre ela. Na sua opinião, as pessoas têm mais dificuldade para ganhar dinheiro ou para administrar o dinheiro? Então, eu vou falar com você que depende. Por quê que eu vou te falar depende? Eu te responderia assim, rápido. É mais difícil administrar, tá? Rápido. Mas tem pessoas, muitas pessoas que têm um bloqueio enorme de exposição e ela tem, por exemplo, a CLT, o trabalho fixo, como tipo assim, é isso que eu preciso. Então, fazer mais para muitas dessas pessoas que existem bloqueios ali de complexo de inferioridade, de autoimagem, então elas automerecimento, então elas acham que é só a CLT, não pode ser mais nada além disso. Então, para essas pessoas é difícil. Quando você fala a palavra renda extra, a pessoa já não quero renda extra, não quero fazer nada, não quero vender, sabe? Então, eu acho que de forma rápida é difícil o administrar. Porque o administrar, ele não envolve você colocar na planilha. Porque é fácil você colocar na planilha a sua organização financeira. O que é difícil é você executar e transformar aquilo que você colocou lá no seu dia a dia.
aquele teto que você colocou para gastar ali com lanches, passeios, viagem, você quando atingir aquele teto, você falar para você mesmo, não, chega, não ultrapasse daqui. Né? Se colocar esse autodomínio é muito difícil para a maioria das pessoas. Então, como eu falei, as pessoas vivem no automático, é muito mais fácil. Você falou sobre colocar para dentro, né? O que a gente tem que colocar para dentro é, infelizmente, algo que dá trabalho. O que a gente tem que colocar para dentro? O conhecimento, né? Os aprendizados, saber como que eu funciono, o que está faltando, né? Vou compartilhar uma coisa com você, por exemplo. Teve uns dias para trás que eu estava andando muito estressada. E eu não estava entendendo, porque eu estava realizando as minhas coisas do trabalho que eu tinha proposto. Mas sabe o que era? A minha energia feminina estava sendo afetada. Olha para você ver, eu tenho uma sensibilidade tão grande com essa questão de autoconhecimento que eu não estava entendendo, porque eu estava querendo comer mais, eu estava meio ansiosa e era simplesmente eu estava precisando de cuidar da minha casa. Eu estava precisando de fazer uma janta para o meu marido. Eu cuidar da minha energia feminina. Então, o autoconhecimento, as pessoas não conseguem ter essa percepção. Então, o que ela vai fazer? A pessoa vai comer, a pessoa vai gastar, porque querendo ou não, o ato de comprar libera hormônios do prazer, como se fosse no ato sexual, comprar libera esse hormônio. Então, como eu não sei resolver o que está como questão aqui dentro de mim para resolver, eu acabo buscando o que é mais fácil. Igual você falou, tem algumas pessoas que vão desenvolver a questão de comer, né? Porque comer também libera hormônios do prazer, principalmente alimentos altamente ricos em açúcar e industrializados, enfim, e gastar. Porque o fato de gastar, quando você dá aquele check, sua compra foi feita com sucesso, é como se você tivesse te dado um auto presente, sabe? Então, as pessoas acabam preenchendo esse vazio com as compras. Nossa, tipo, faz todo sentido o que você falou, até pelos dois pontos de vista. Eu acho que, às vezes, e talvez você perceba isso, obviamente, mais porque é a tua área, às vezes as pessoas reclamam de dinheiro, mas às vezes tem muita auto-vitimização por detrás disso, né? Quer dizer, me parece que são poucas as pessoas que quando a pessoa verdadeiramente ela sente que ela tá com uma escassez financeira, ela de alguma forma parece que ela entende aquilo, mas ela procura meios. Mas grande parte das vezes as pessoas parece que vira uma coisa assim normal reclamar, como se fosse, sabe, ali, a pessoa fica conformada com esse sentimento, como se algo externo tivesse que mudar e nem percebe. Você sente isso nas pessoas quando elas te procuram? Olha só, você falou assim sobre estar buscar, né? O que acontece com o nosso cérebro? Ele quer resolver as coisas rápido, né? E quando a gente compra, eu tô resolvendo isso rápido. Quando a gente reclama, eu tô resolvendo isso rápido. Por quê? Eu estou transferindo para o presidente a responsabilidade da minha desorganização financeira. Eu estou transferindo para essa crise financeira, para a guerra de não sei da onde, eu estou transferindo para o meu marido, eu estou transferindo porque eu tenho 3 filhos, eu estou transferindo, enfim. E quando a gente faz isso, o ato de reclamar, ele é nada mais, nada menos do que um check na sua cabeça. De tipo assim, não é responsabilidade sua. A responsabilidade é do outro, ou de algo, ou de qualquer outro acontecimento que não seja você. E você falou uma coisa que, para mim, é tipo a alma do meu trabalho, que meu sonho, tipo assim, é acabar com esse sentimento de vitimização. Porque quando a gente se torna autorresponsável, as coisas mudam. Você se torna uma pessoa mais agradável, porque você para de reclamar e transferir essa responsabilidade. Cara, que incrível eu trocar essa ideia contigo, porque eu venho de uma área muito mais comportamental, no sentido direcionada para o comportamento, né? E você faz uma leitura, assim, que é muito precisa e é muito interessante, porque olha o que você nos trouxe, de uma certa forma, muito claro. Se a pessoa ela ficar passiva com esse sentimento, ou com esse estado, ela naturalmente ela vai desenvolver vícios, porque se ela vai numa busca de algo que é fácil também a curto prazo, e aquela coisa, eu vou querer fazer de novo, eu vou querer fazer de novo. E é uma sensação que parece que é um looping, né, Adriele? Porque a pessoa está, de repente, numa angústia, numa ansiedade, não traz isso para o consciente, entra no fluxo, aí vai, come, ou compra, faz uma coisa. Tem o clique, ufa, mas sei lá, talvez 10 minutos?
E depois ela já Ó, começa... sendo sincera mesmo, não é fácil se desenvolver pessoalmente, não é fácil ter organização financeira, é mais fácil reclamar. E quando você estiver no sufoco, fazer um empréstimo ou passar o cartão e parcelar 12 vezes, porque na sua cabeça você acha que vai caber no seu orçamento. É mais fácil. Só que acontece que toda vez que a gente vai. É igual sujeira que a gente coloca debaixo do tapete, toda vez que a gente negligencia esse sentimento de querer se desenvolver, porque quem tá aqui são pessoas que querem se desenvolver, toda vez que vier esse sentimento de eu vou culpar alguém, eu vou colocar essa sujeira aqui debaixo do tapete, pode esperar. Que uma hora o resultado vai vir. E o problema é que toda vez que a gente negligencia essa evolução pessoal, a gente atrai crise de ansiedade, a gente atrai depressão, a gente atrai doenças físicas mesmo, sabe? Então, a gente precisa de entender que dinheiro, o papel, é só uma das áreas da riqueza. Até fiz um Reels esses dias. Existem 3 tipos de riqueza. Riqueza física, que é o papel, que é o dinheiro na sua conta, né? É aquilo que você acha que significa riqueza. É a riqueza emocional, que é aquela que você sabe sobre você, você sabe o que te tira do eixo, aquilo que vai te dar um resultado, te deixar feliz, aquilo que vai te deixar impaciente ou não, como você está e você reage diante do mundo, e a riqueza espiritual. Então, se a gente alinha essas 3 riquezas, a gente pode dizer, como Napoleão Hill falou no livro Mais Esperto que o Diabo, que a gente tem o sucesso. Porque se eu alinho essas 3, eu tenho um sucesso. E quando você está com pressão psicológica para conseguir logo os seus objetivos? Então, o que acontece? A pressão psicológica você só coloca porque você está comparando com alguém. No livro A Coragem de Não Agradar, o professor lá falava que a gente tem que parar de comparar. Porque não existe uma pessoa magra ou gorda, alta ou baixa, sem comparação. Não existe pobre ou rico sem comparação. Então, essa pressão psicológica que você está se colocando é porque você está comparando você com alguém. Então, tira a comparação. Eu não estou vendo o nome dele aqui. É o Jaedson. O Jaedson, você tem que se comparar com você. É aí que entra o autoconhecimento. Jaedson, o que o Jaedson... Peraí que tinha uma falha técnica. Pode falar que eu tô te ouvindo. Tá bom. O que o Jaedson precisa de mudar hoje para ser melhor? Então é sobre isso, viu, Jaedson? A pressão psicológica, ela só tá em você porque você está se comparando com alguém. Então pare de se comparar. Olhe você, o que você tem para evoluir. Eu falo muito que eu começo, eu vou falar depois sobre os pilares do meu método, mas eu começo sobre perfil comportamental e temperamento, por quê? Quando você sabe o seu temperamento, você sabe o seu temperamento, Alex? Bom, eu sei em outra linguagem que seria o comunicador. Na sua linguagem, qual que seria? O colérico não é? Eu sou mais pro emocional. Sanguíneo. Então, Isso. Então, o que acontece? Eu já sei os seus erros no dia a dia, eu já sei a sua facilidade, então a sua potência, né, de comunicação, de expansão, de envolvimento, de sentimento. Então, você precisa de pegar isso, já Edson vai descobrir que temperamento que ele é, o que você tem de mais fácil para você e evoluir nisso daí. O que tá ruim, você evolui. Então, você pega isso, né, transforma aí, não, isso aqui combina comigo, as minhas metas, por isso que as metas financeiras eu começo pelo autoconhecimento. Porque se você sabe quem você é, o que você tem que melhorar, não tem que ter pressão psicológica, tem que ter só essa base do que eu tenho para melhorar. E tira a comparação, você não tem que agradar ninguém, né? Então é esse o segredo. Eu sinto que é muito difícil trabalhar as crenças sobre dinheiro, tá? Até usei uma terminologia errada, vamos dizer assim, vamos mais profissional. É bem desafiador trabalhar e identificar as crenças negativas sobre dinheiro por muitas associações. Um exemplo simples, de repente a pessoa ela sente que passou muitas dificuldades na vida pela questão de não ter dinheiro e não percebe que associa o dinheiro a uma coisa ruim, a uma coisa que talvez eu nem queria ter, porque ela tem toda uma emoção que leva ela para aquele sentimento e aí parece que ela fica num padrão.
sabe? Eu passei muitas vezes na minha vida uma coisa que parece que é mística, mágica do universo. Você tá sempre naquele padrão. Aí daquele mês específico você vai receber uma grana a mais. E aí exatamente quando começa a chegar de 15 dias para você receber esse dinheiro, coisas que você não poderia imaginar aparecem, dívidas que você lembra que tinha que pagar, A pessoas que apareceram televisão cobrando. estraga, E, o meu, carro sabe? estraga. Aí vem o dinheiro a mais e ao mesmo tempo você paga mais e fica na mesma. Então, Né? é preciso quebrar o padrão. Na realidade, isso que você está falando aí são crenças que a gente tem, não só essa, tipo assim, nossa, quando eu tenho um dinheiro a mais, aparece alguma coisa, né? Quando eu estou começando a me organizar, vem um pepino. Então, nem vou me organizar. É seu cérebro só querendo falar com você assim, para de querer gastar energia com isso, para que você vai tentar se organizar de novo? Você já viu que você não consegue. Então, a gente fica tentando se auto-sabotar e de forma inconsciente o tempo todo. Então, o que acontece? A crença com o dinheiro, ela vem quando você não atinge aquilo que você deseja. Então, tem gente, Alex, se eu te falar, dentro da consultoria, tem pessoas assim, eu atendo gente que recebe salário mínimo, até gente que recebe 40 mil por mês, né? Ou tem renda variável e recebe a mais. O que acontece? Se você parar para pensar, se eu te contar as crenças que existem, são absurdas. Tem gente que chegou num teto porque acha que é merecedor só daquilo e começa a dar dinheiro para outras pessoas. Eu tenho uma cliente assim. Ela acha que ela não, como ela recebe mais do que a média dos amigos, da família, ela quase entra num estado de depressão, tipo assim, eu não mereço, eu não mereço. E começa a dar dinheiro. Ela paga as coisas para as pessoas. Ou seja, dinheiro é comportamental. Tem pessoas que passaram tanta dificuldade na infância que hoje tem dois casos. Tem o que gasta muito, porque, tipo assim, já que eu me privei muito na infância, eu vou gastar muito agora. Entendeu? Não viajei, vou viajar. Não comprei roupa cara, vou comprar. Sem equilíbrio. Existe o outro, né? Aí eu associo com os perfis analistas, planejador ou os fleumáticos, que são aqueles mais pão duros. Ele quer reter. Então, são pessoas que gastam muito com, por exemplo, comida. Aquela pessoa que tem a casa cheia de comida do básico, mas não se atreve a fazer uma viagem. Por quê? Ele gasta, ele precisa ter muito do básico, entende? Ele tem medo de faltar o básico. Deus me livre ele viajar e gastar com isso. Então, existem várias crenças. E quem está aqui escutando a gente precisa de abrir o ouvido e tá. O que eu não estou conseguindo hoje financeiramente? É me organizar? Tá, me organizar existe vários passo a passos. Começa a fazer os passo a passo. Quando você começar a identificar que não está conseguindo realizar os passo a passo, são aí, nesse momento que a gente acha a crença, entendeu? Porque acho que o passo a passo na internet está cheio de educadores financeiros mostrando 5 dicas, 4 dicas, a melhor planilha, o melhor investimento, mas não é sobre isso. O seu resultado financeiro, o seu sucesso financeiro não depende dessas dicas. Depende do que você não está conseguindo fazer hoje, entendeu? Então, eu acredito que é muito isso. Mas você até me lembrar, você falou agora de pouco da questão da comparação e você me fez lembrar do livro A Ciência de Ficar Rico, que ele fala que a comparação ela é o maior agente de destruição da criatividade. E eu acho que dinheiro tem, de certa forma, muito a ver com criatividade também, né? Da pessoa. Hoje a gente está num momento de mundo que as possibilidades são muito grandes. Mas você, tipo, você sente que, de repente, boa falta dessa dificuldade com o dinheiro que as pessoas têm tem a ver com a falta de crença em si mesma, antes de tudo? Sim, então, primeiro, as pessoas hoje em dia têm baixa, né, automerecimento. No geral, possuem baixo merecimento, né? Então, elas não querem evoluir. Mesmo que de forma inconsciente. Dri, eu quero, eu tô fazendo, tô me esforçando. Mas existem tantas crenças, tantos bloqueios que fazem com que ela não faça. Entendeu? Agora, sobre o que você falou, a primeira questão que você falou sobre o se comparar, muitas pessoas têm, muitas não, todas têm talentos, todos nós nascemos para alguma coisa, só que como a pessoa se compara, ela acha que não é para ela. Se a pessoa sabe fazer um bolo muito bem, né, e aquilo é uma coisa que ela gosta, é nato dela,
ela desiste porque ela entra na internet e vê, tipo, milhares de pessoas vendendo um bolo e ela acha que não tá saturado, entende? Aí a pessoa tem uma habilidade enorme de fazer maquiagem, de, sei lá, alguma coisa, e a pessoa vai se comparar. E ela sempre fala, não dá dinheiro, não dá resultado, o mercado tá cheio disso. Então, a própria pessoa vai se dando justificativas para não fazer essa renda extra, né? Ou para fazer realmente o seu próprio negócio. Que essa é a diferença que quando você tem um mentor numa área específica, fica muito mais fácil, porque um mentor, de certa forma, ele trabalha com o atalho, né? E é claro, a gente não faz nada por ninguém, né? A função de um mentor é direcionar a pessoa partindo do princípio que ela está disposta a isso. Eu sempre costumo dizer, Edri, que cada crença, cada escolha é uma renúncia. Então, eu normalmente, quando vejo, mesmo a parte de relacionamentos, a parte de autoconhecimento, quando as pessoas me procuram, a pessoa que você vê que tem resultado é aquela que você percebe que ela não só vem procurar o processo com você, mas ela traz aquilo para a vida dela de uma forma que você começa a perceber que, mesmo que sejam mini hábitos, começam a mudar. Ela, de repente, começa a seguir uma leitura que você sugere, ela, de repente, é fiel com os horários das sessões. E por que eu estou trazendo tudo isso? Porque às vezes as pessoas, quando vêm nos procurar, e acredite, às vezes a pessoa até vem me procurar na questão financeira, mas não para a questão financeira, porque ela está sentindo que alguma coisa saiu do eixo, e sabe quando a pessoa entra naquela situação assim? De repente ela começa a entrar numa questão mais pessoal, ela começa a ficar insatisfeita com o trabalho, ela está insatisfeita com isso, com aquilo, aí isso começa a reverberar na situação financeira, aí com a situação financeira vem, de repente, já brigas de casal, e agora isso começa a se tornar uma coisa só, Adriele. O que você diz, assim, dentro do que você acredita? Como é que, de repente, para assim, um looping desse para começar a colocar Então, as coisas no eixo? por que eu decidi falar de tudo? Assim, eu pego a pessoa e olho ela como um ser como um todo. É porque os resultados financeiros geralmente estão bagunçados porque a pessoa está fora do eixo. Então, o casamento vai estar desalinhado, sabe? A saúde vai estar desalinhada, o ciclo social vai estar desalinhado. Tanto é que uma das primeiras ferramentas que eu utilizo. Boa noite, Kelly. O que acontece? Eu uso a ferramenta da roda da vida. Por quê? Eu preciso de entender como que essa vida está desalinhada, né? Porque eu vou te falar, uma mulher que está com o relacionamento amoroso ruim, é maravilhoso comprar, cara. Porque você está desmotivado ali, né? Se uma pessoa está com a saúde, né? A saúde e disposição, que é uma área lá da roda da vida muito ruim, o que acontece? Essa pessoa tem altamente problemas hormonais. Problemas hormonais, você vai gastar dinheiro, você não vai ter autocontrole. Então, por quê? Você precisa de se satisfazer. Você vai se satisfazer como? Ou comendo ou gastando dinheiro. A maioria das pessoas se satisfazem assim, né? Então, a gente precisa de entender que qual área da vida que eu preciso dar uma balanceada aqui, se eu resolvo ela, as finanças também elevam a nota dela. Então, finanças é uma área da vida de 12 que a gente tem, só que infelizmente é uma área que afeta todas. Quando a pessoa está sem dinheiro, ela fica sem autoconfiança, né? Ela fica se sentindo inferior às outras pessoas. Aquela sensação dela de plenitude em relação à vida dá uma diminuída, porque, tipo, pra quê? Eu não consigo sonhar, não consigo viajar, só sei trabalhar. Para que sentido faz viver? É como se fosse, a gente coloca o dinheiro como se fosse nesse pedestal. Entende? Por isso que o autoconhecimento é importante, que aí eu me coloco no pedestal e o dinheiro, ele vira escravo e eu consigo fazer com ele e realizar realmente aquilo que faz sentido para mim. Você falou sobre mentor, né? Um mentor, ele vai encurtar a jornada dessa pessoa. Porque muitas dessas pessoas repetem traumas, né? Ah, eu faço isso porque minha mãe fez isso. Ah, eu faço isso porque... eu falo que dentro da minha mentoria, eu já fiz do que você imaginar de desenvolvimento pessoal, eu já fiz em relação à holística, eu já fiz constelação, eu já fiz várias coisas. E resumindo, tudo se resolve com autoconhecimento. Tudo se resolve com autoconhecimento, porque aí eu vou entender como eu funciono, o que me tira do eixo, porque igual você falou,
eu vou sair do eixo, aí sai o casamento, sai as finanças, o profissional tá ruim, mas por quê? Você não sabe o que você quer, o que importa para você, qual o movimento que você tem que fazer, qual talento você tem. Isso tudo eu trabalho dentro da minha mentoria. Eu começo, o primeiro pilar é o comportamental, é o perfil comportamental. Eu analiso tudo isso. E quando a gente tem um mentor, a gente encurta a nossa caminhada. Se eu, por exemplo, quero começar a empreender, se eu achar uma pessoa que já empreendeu, porra, eu vou pular um tanto de passo, entende? Ah, eu quero abrir uma loja de roupa. Se eu encontrar um mentor específico para falar sobre isso, eu vou pular vários passos. Se eu tô aqui na internet, né, eu já acionei várias mentorias, já comprei várias mentorias, eu tinha um outro perfil maior que eu perdi, tô aqui nesse, né, e eu consigo, mesmo o perfil sendo pequeno, eu consigo acessar pessoas, vender a mentoria. Por quê? Porque a Adriele nasceu sabendo que trabalhar no Instagram e vender e falar bem, se posicionar. Não, porque eu acionei mentores que já trabalhavam no Instagram. Então, tudo que a gente quiser desenvolver na nossa vida, se a gente tiver um mentor, a gente encurta esse processo. Isso é muito interessante mesmo. Fiquei curioso agora, porque quando de repente você vê alguém que trabalha com uma mentoria mais voltada à questão de dinheiro, de finanças, claro que você é amplo, mas parece que vai muito para o lado lógico da questão. E aí, de repente, você trazer que você fez alguns cursos holísticos, você participou de constelação, então isso traz uma visão mais profunda, tipo assim, podemos falar no nível dinheiro é energia, e se a minha energia está baixa, é difícil eu manter dinheiro. Como que é a sua visão desse lado que é menos científico e mais intuitivo, com tudo que você foi aprendendo? Então, essa fala de dinheiro é energia, eu não gosto dela porque você dá um poder pro dinheiro, entende? Claro. Entende? Então eu não gosto. Agora, se dinheiro, ele vem do resultado de quê? Do meu trabalho. E o meu trabalho, ele vem do servir. Se eu sirvo intensamente, eu tenho um retorno intensamente. Então eu acredito sim nessa questão, entende? Eu não gosto de falar de dinheiro e energia, porque eu acho que o dinheiro é papel, só, apenas. Porque, agora, riqueza para mim é energia. A riqueza, que envolve as três que eu falei, emocional, espiritual e a física, que é o papel em si. Então eu acredito nisso tudo. Por que que eu fiz essas coisas todas, né? Até passei por a questão de constelação. Porque muitas das pessoas já chegam para mim, Dri, eu sei que meu bloqueio é esse, eu sei que eu funciono assim, mas é como se fosse justificando. É como se, tipo assim, eu sou assim, eu tenho esses resultados, porque minha família era assim. Problema, sua família? Você tem que entender que você vai saber o patamar que você tá. É igual o temperamento. Tem gente que fala assim, meu temperamento é colérico, eu sou uma pessoa muito impaciente, não tenho paciência com nada. Não. O colérico, ele tem como emoção primária a raiva. Ok. Ele tem um pavio mais curto? Ok. Ele não envolve tanto as pessoas. Quando ele envolve é de forma seca e marcando? Ok. É uma característica. Mas isso não justifica eu ser sem educação, eu maltratar. E muitas pessoas justificam, eu tenho problema financeiro porque minha mãe vivia endividada, minha mãe gastava o tempo todo e eu aprendi assim, não tem controle. Então, eu queria entender, tá, isso daqui vem da onde? A constelação eu aprendo isso, né? Eu fiz um método de desbloqueio emocional, então eu entendi que muita coisa vem de bloqueio que é estabelecido entre 7 aos 14 anos. Então, quem é pai e mãe aqui, né, tem que tomar muito cuidado, porque os bloqueios são estabelecidos na criança entre 7 anos e 14 anos. Adriele, eu vou evitar todos os bloqueios do meu filho? Não, não tem como. Só que a gente tem que ajudar, dar ferramentas para eles se ressignificarem, porque bloqueio vai ter, não tem como. Então, isso tudo na minha cabeça gira de forma muito dinâmica, porque o dinheiro, ele tá envolvido com isso tudo. Eu entendi que tinha gente que gastava simplesmente, igual eu falei da minha cliente, que ela dava dinheiro porque ela estava com um bloqueio altíssimo de automerecimento, um bloqueio de autoimagem muito grande. Sabe com o que resolveu o problema dela, Alex? Consultoria de imagem. Consultoria de imagem. Então, tipo assim, ela se viu diferente. Ela se viu merecedora. As pessoas veem elas no espelho como um borrão, sabe? Não tá nítido, não tá claro.
E isso acaba afetando o relacionamento com o dinheiro, que quando se tem o dinheiro afetado, acaba afetando todas as outras áreas da nossa vida. Seria certo dizer então que dinheiro não é causa, é efeito? Dinheiro é efeito, não é causa. Porque muitas Ele vezes não é parece que é causa. o contrário, né? Exatamente. A gente sempre fala, por exemplo, eu ganho pouco porque eu sou professora. Eu ganho pouco porque eu perdi meu emprego na pandemia. Então, assim, vem várias justificativas, né? Como se o dinheiro ali fosse a causa da pessoa. Eu tô triste, tô deprimido porque perdi emprego. Não, né? Ele é o efeito. Então, as pessoas precisam de mudar isso daí, né? É igual os traumas e os bloqueios, eles não são a justificativa de todos os problemas que a gente tem hoje. É muito bom a gente saber isso tudo, né? Como a gente funciona, por que o nosso cérebro foge de algumas coisas, dá alguns apagões em alguns momentos, que quando a gente aciona um bloqueio é isso que acontece. Por isso que tem gente que compra e nem vê, come e nem vê, sabe? Só que aí quando a gente torna isso consciente, fica fácil para eu poder reverter isso daí. Sim, nossa, é interessante, porque realmente a gente vai chegando à conclusão de que nem algumas emoções ficam de graça, né? Porque depende do que você está sentindo, literalmente está te saindo muito caro não trabalhar isso. E às vezes é interessante isso, Adriele, porque às vezes as pessoas, de repente, depende da pessoa, depende do momento, ela acha que pode ser caro um investimento num trabalho, mas ela está pagando muito mais caro do que isso e sem retorno ainda, né? Exatamente. Olha só, eu como uma colérica, eu sou uma pessoa que tem um pavio muito curto, estou em evolução pessoal, né? Mas eu sou uma colérica mesmo. E todo esse assunto de desenvolvimento pessoal, eu tinha zero paciência. Eu tinha zero. Porque para mim isso era pra gente que era good vibes e tal. Só que aí a gente percebe que a gente não tem resultado. Se eu não me conheço, se tá faltando dinheiro, tá, peraí, qual que é a solução? Gente, esse tanto de mentoria, eu fiz mentoria com o Gustavo Cerbasi, com a Natália Arcuri, vários cursos, e eu ainda assim não tinha resultado financeiro. Eu sabia investir, eu sabia como funcionava o investimento, eu sabia como funcionava a bolsa de valores, eu sabia a planilha, como eu ia organizar da melhor forma, mas eu não tinha resultado financeiro. Olha que loucura. Então, hoje eu até atendo pessoas que já fizeram vários cursos de finanças e entende que não funciona. Porque dependendo do temperamento da pessoa, ela vai se organizar melhor por papel, outro temperamento por planilha, outro temperamento vai precisar de planilha, papel e aplicativo. Então, cada pessoa funciona de um jeito. E a gente precisa de entender isso, porque senão os resultados financeiros não vão vir. Se a gente não se conhecer, o resultado financeiro não vem. As pessoas podem até realizar coisas, podem até realizar metas, viagens, enfim. Só que vai ficar um vazio, porque você está só se realizando sem cumprir aquilo que é uma das ferramentas que eu também utilizo, que são os valores pessoais. Tem gente que tem o valor pessoal do status, Alex. O que é o valor do status? Tem gente que gosta de estar bem vestido, uma roupa de marca, um carro, um relógio. Eu não posso tirar dessa pessoa, no orçamento dela, tudo isso. Tipo, não, olha, você vai comprar agora só isso, mais nada. Essa pessoa perde o sentido. Outra coisa, vamos supor que essa pessoa tem o valor da segurança e estabilidade. Essa pessoa não vai querer morar de aluguel. Não adianta eu chegar para ela e falar assim, olha, financeiramente falando, se você fizer isso, é melhor você morar de aluguel do que comprar. Não adianta, eu estou infringindo o valor daquela pessoa de estabilidade. Agora, se eu pego, por exemplo, uma pessoa que tem o valor da liberdade muito grande, gosta de viajar,
Imagine eu, como consultora financeira, a primeira coisa que eu corto dela são as viagens. Acabou, ela não vai fazer mais minha mentoria, ela vai sumir no próximo encontro. Então, quando a gente entende, e tem pessoas, eu acho muito legal que quando eu levanto os valores, a pessoa nem sabia que ela funcionava daquele jeito, que nem aquilo era importante para ela, porque ela não se via daquele jeito. Então, o bom também de achar esses valores é que a pessoa consegue suprir esses valores e parar de tampar comprando. Parar de tampar esse valor gastando de forma errada ou comendo de forma errada, enfim, que os seres humanos fazem assim, ou gastam, compram para suprir isso daí. Então, saber dos nossos valores, o que o dinheiro representa para mim, é um passo muito importante. Nossa, com certeza, Adriele. Então, você vai falando aí, vai trazendo assim, vários insights de coisas. Como eu te falei, a gente vai olhando pela parte mais comportamental e vê como tem um link, sabe? A gente tem eu trabalho uma pirâmide que vem da programação neurolinguística, que são 7 níveis neurológicos de aprendizagem. E aí a gente encaixa uma teoria da psicologia positiva que diz que tem 3 níveis de vida, né? Primeiro é o vida agradável, que eles chamam, que entra dentro do que a gente está falando, porque tem a ver com prazer imediato. Então, a vida agradável, eu quero as coisas rápido, eu não consigo esperar, eu não consigo planejar, eu quero rápido. E aí fica preso nesse contexto. O segundo campo é a vida com comprometimento, que é onde a pessoa já consegue enxergar um pouco a médio e longo prazo. E o terceiro é a vida com significado. E aí diz o seguinte, no primeiro nível, o que é mais importante para a pessoa é o ter. Tá? Então, a vida agradável, o ter é importante para ela. No segundo, que é a vida com comprometimento, é o ser. Não, desculpa, é o fazer. É comprometimento voltado ao fazer. E o terceiro é o ser. E muitas vezes, quando a pessoa parece que ela não se conhece, ela tem uma compensação. Quer dizer, de repente, eu sinto que eu sou, tipo, feião, mas se eu tiver um carrão, dá uma equilibrada, entende? Sabe? E só que às vezes eu não posso ter o carrão. E aí eu começo, parece que a esconder aquilo. Aí você tem o carrão, aí você inverte isso que você falou. Que aí você tem, aí você faz e depois você é. Na realidade, a gente tem que trocar isso aí, né? Exato, né? Porque parece que tem uma conexão com a questão de autoaceitação, né? Eu acho que é muito situacional, né? Porque eu fiquei pensando assim, tá, mas, por exemplo, se uma pessoa ela vem te procurar, vamos pensar que de repente eu gosto de viajar, mas eu tô realmente assim, muito, muito quebrado. Eu não tenho mesmo. Você vê que de repente, sei lá, ou eu vou pagar o meu aluguel, ou eu vou viajar e vai ter algumas consequências. Como é que você consegue lidar com isso? Você faz uma adaptação? Tipo, beleza, você não vai viajar, mas a gente cria um roteiro de um passeio diferente que esteja dentro para não corromper os valores, é isso? Exatamente. É claro que tem pessoas que estão no nível de dívidas que a gente precisa de realmente cortar muita coisa. Só que a gente não pode cortar tudo, tudo. Né? Igual, por exemplo, falar para essa pessoa que nem o passeio na casa da tia Cocota ela vai fazer, porque ela tá muito endividada. Não tem como. Quem fala tia Cocota, eu acho que é a Natália Arcuri. Não tem como eu falar isso com essa pessoa. Entende? Porque é igual dieta. Se chegar para mim, né? Eu vivo aí na luta da dieta, né? Aí, imagina se a nutricionista chega para mim e fala assim, olha, a partir de amanhã é só 3 castanhas com chá verde de manhã, almoço, ovo, salada e de noite um frango com suco verde. Ela cortou tudo. Ela cortou tudo. Tem que ter prazer. Comida tem que ter prazer. Dinheiro tem que ter prazer. Porque também é como se fosse assim, tipo, nossa, eu trabalhei o mês inteiro e não tem direito desse prazer. Então, com a comida funciona do mesmo jeito. Se a gente supre, a gente dá como se fosse uma abstinência. Então a gente desiste, o nosso cérebro quer fugir daquilo dali. Então por isso a gente precisa de equilibrar. Nesse caso que você deu o exemplo, eu organizaria para aquelas contas ali de serviços essenciais para a pessoa não ficar sem e tentaria encaixar algum passeio dentro do orçamento dessa pessoa sem danificar o nosso plano de quitação de dívidas, por exemplo. Olha, eu não sei se você percebeu, mas no sentido positivo da palavra, você acabou de dar um tapa na cara da gente. Você disse uma coisa pra gente que ficou muito claro. Você falou o seguinte, sem dizer você disse, independente do nível, do momento que você esteja, sempre tem uma forma.
Porque quando você estava falando aí, ficou me construindo uma questão assim. Cara, pera um pouco, se de repente... Interessantíssima a estratégia que você usa, porque você não foi uma pessoa que foi extremista, você conseguiu trabalhar, de repente uma pessoa olhar e falar, viagem, não, tem que cortar, agora não dá. Mas você está levando em consideração uma coisa que é muito legal, Adriele, porque você está levando em consideração que eu preciso ajudar essa pessoa a se reconstruir, se reorganizar, mas eu não posso ferir a identidade dela, porque se eu tirar o senso dela, ser quem ela Exatamente. é, meu, não tem estratégia que vai funcionar. E ao mesmo Exatamente. tempo você nos diz assim, existe sempre uma forma. Porque de repente a pessoa fazer uma viagem, sei lá, nacional para longe, ela não pode fazer esse tipo de viagem, mas eu vou ajudá-la a achar algum outro movimento e uma ação que esteja dentro do padrão dela, mas que ao mesmo tempo também possa trazer esse sentimento para ela de uma forma diferente. Cara, parabéns, é sensacional o que você trouxe pra gente. É porque o que acontece? Resultado financeiro, como também resultado, por exemplo, com dieta, igual o exemplo que eu dei, é constância. Não adianta eu zerar por muito tempo aquilo que é o valor intrínseco dessa pessoa, ela não vai conseguir manter. Né? Ela não vai. Eu vou infringir um valor. Então, o que acontece muito com as pessoas? Ai, ai, eu lembro dos casos de eu atendendo na consultoria. Tem gente que, por exemplo, chega e tá endividado. Aí a pessoa fala, não, eu vou cortar tudo. Dri, pode falar que eu vou cortar. Pode falar que eu vou cortar. Só que essa pessoa que fala comigo, Dri, pode cortar. No próximo final de semana, se é o pagamento dela, ela vai fazer um churrasco. Mas é aquele churrasco que ela vai comprometer as finanças inteiras e ela vai chegar para mim, mas isso já aconteceu demais. Vai chegar para mim na próxima consultoria e falar assim, Dri, esse restante de mês eu vou ter que passar com cartão de crédito, porque eu gastei muito. É porque ela tava tipo assim, eu tô vivendo, cortou tudo que eu gosto, eu mereço, a minha família merece uma festa, um churrasco, sabe? Vou pagar pro vizinho, Então, não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona. Então, por isso, isso acontecia quando eu começava pelo financeiro primeiro. Então, hoje eu começo com análise comportamental primeiro, para eu entender os valores. Aí eu sei o que eu vou tirar dessa pessoa, o que eu não vou tirar. Porque eu sei o que vai doer, o que não vai doer. Entendeu? O que vai funcionar, o que não vai funcionar. Interessante, olha, vocês que estão aqui com a gente, sejam todos muito bem-vindos. Eu acredito que essa live vai ter informações, assim, sensacionais para você, até porque era 1.000.000.000 a possibilidade do convidado, do entrevistador, dos parceiros virem vestido com a mesma tonalidade de roupa. Vocês podem ver que eu e a dona Adriele estamos aqui de forma coincidental, totalmente alinhados e em flow aqui para a live de hoje, tá? Então você que está me seguindo Exatamente. aqui, que é do Livecast, por favor, segue a página da Adriele, porque, olha, como você que está acompanhando aqui, você vê que tem dicas muito interessantes, né? Eu acho que se tem uma coisa muito bacana na visão nova hoje de se trabalhar, é um fluxo de troca. Então a gente, e acho que volta a questão, putz, foi até interessante falar isso, porque eu quero te trazer umas questões que é muito comum na nossa área, digo, em termos de trabalhar com pessoas. E você também, siga aqui o Livecast, porque a gente está sempre trazendo convidados assim maravilhosos como a Adriele. Adriele, eu estava falando com o pessoal e pensei numa coisa interessante. A gente, fluxo de troca, dar e receber. Né? Eu acho que tudo é um movimento de dar e receber. E muitas vezes, para a gente poder realmente gerar movimentos, a gente obviamente tem que estar dentro desse fluxo. Senão a gente entra na soberba, na dificuldade de recebimento. Gente, observe que muitos de nós têm problema com soberba. Tem dificuldade de receber e não sabe. Quando a gente entra numa área, tá? Vou falar por mim, mas acho que vou falar por muitas pessoas de repente que estão na área, que o seu trabalho é ajudar pessoas, cara, é uma área que as crenças financeiras batem demais. Então, são quantos coaches, quantos terapeutas, mentores nem tanto, mas coaches, terapeutas, psicólogos, eu já conversei ao longo da minha carreira, que falavam, cara, eu tenho medo de cobrar. Eu tenho medo de estar querendo parecer que eu estou me aproveitando da pessoa porque eu estou ajudando ela. Só que, como é que acontece? Porque a pessoa que tem esse pensamento, de repente ela largou tudo para viver disso, ou seja, ela precisa desse movimento financeiro, a não ser que ela vá morar numa tribo, num lugar isolado, onde não tem sistema financeiro, todo mundo se ajuda e planta, Estamos no colhe, bebê, capitalismo. né? Ainda estamos no sistema capitalista. Não tem Ainda. para onde fugir, né? Então eu posso ajudar as pessoas, mas não dá para me ajudar as pessoas a ficar quebrado. Mas de repente a pessoa traz essa crença com ela. Ai, mas cobrar errado e ela não sabe cobrar. Você deve ter atendido já profissionais que trazem essas questões, né? Como é que você vê isso?
Tá, igual você tá falando aí, pessoas que têm essa coisa de propósito, meu propósito, eu vou viver do meu propósito. E é como se, tipo assim, se é seu propósito, por que que você vai viver, vai cobrar por ele, né? Aqui na internet, se a gente trabalha aqui na internet, a gente tem que entender quais habilidades a gente precisa de desenvolver. O que acontece? Quem trabalha aqui na internet precisa de ter 4 habilidades, né? Precisa de ser um bom comunicador, um bom executor, um bom analista, um bom planejador, que são os 4 perfis comportamentais. Aliás, nem todo mundo não tem como, né? A pessoa não vai ser a boa em todas, né? A gente tem principalmente, por exemplo, quem é comunicador e executor, tem uma certa dificuldade, dependendo do temperamento, de analisar e planejar. Porque quem executa muito tem boa acabativa, quer terminar rápido, quer resolver rápido. Quem comunica tem facilidade de envolver as pessoas. E quem analisa e quem planeja tem mais o olho analítico. Então, quem vai se expor na internet precisa de entender, de desenvolver essas 4 habilidades. Sobre o processo da venda, a gente está aqui vendendo o tempo todo, né? Eu estou aqui vendendo com meus livros ali, a minha, né, o meu jeito, enfim. Se eu tivesse aqui toda hippie e tal, talvez vocês não iam comprar a minha ideia de educadora financeira. Então, aqui na internet a gente tem essa possibilidade de mais de 80% da nossa comunicação ser visual. Então, aproveitar disso, né? Qual que é a imagem que você quer vender? Se eu tivesse aqui, por exemplo, vendendo óleos essenciais e eu tivesse bem riponga assim, ia super vender. Porque, nossa, ela é muito zen, tá funcionando com ela. Então, o que você tá vendendo? O que você tá fazendo? Sobre o que você fala? Então, agrupar essa imagem que você já vai estar vendendo e facilitar isso que tem dificuldade para você. Igual hoje, eu vou te dar exemplo do meu processo aqui na internet, que eu tinha dificuldade de falar, tô vendendo mentoria, compra, né? O que eu fiz uma vez por mês eu abro agenda de mentoria, né? E é tal valor. Só que eu estou em processo de fazer outros produtos. Atendimento individual, atendimento só financeiro, atendimento só pessoal. Ou seja, eu contratei uma pessoa para mexer num site para mim, para resolver isso. Porque aí eu vou trabalhar, vou dar o meu melhor aqui na internet, vou ensinar da melhor forma possível e sempre uma hora ou outra eu coloco esse link que direciona a pessoa para o site e ela vai ver o que eu estou vendendo, o que eu soluciono, sabe? Então a gente tem que entender o que tem dificuldade. Tem dificuldade de vender? Tenta direcionar, dá seu melhor aqui na internet e direciona para as vendas. A gente tem que entender que a gente não é bom em todas as habilidades aqui, mas é bom identificar o que não é tão bom e buscar melhorar. Ou então, tipo assim, eu vou destinar para o site, porque lá no site eu pago uma copy, pago alguma coisa e coloco os produtos que eu tenho para vender lá. E faço o meu propósito e transbordo aqui da melhor forma possível. Respondi? Claro, com certeza. Você até fez assim. Eu tenho uma pergunta assim que eu quero que você seja bem direta na resposta, porque eu acho que é muito, muito forte isso. Se eu tiver com vontade de mudar, eu procurar você, eu te contratar como minha mentora, eu realmente estiver empenhado, você tem dúvidas que a gente vai ter resultado? Nenhuma. E quanto mais eu me colocar à disposição desse processo, mais você vai me ajudar, não vai? Com certeza. Eu falo que o que acontece? Eu tenho mentoradas que as que mais ganham estrelinhas, assim, eu falo muito que o meu método é como assim, a pessoa chega como um gatinho ou como uma gatinha. Tipo assim, eu tô com medo, eu tô sem resultado, e sai como uma leoa. Só que a que sai como leoa é essa que, Dri, não tô entendendo, Dri, me ajuda, Dri, não tô conseguindo fazer isso, Dri, sabe? Se a pessoa não se empenha, não se dedica, não pergunta, não adianta. Porque eu vou chegar e vou falar com ela, olha, o seu temperamento funciona assim, você tem que melhorar isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Olha, você precisa fazer isso, assim que você funciona. A sua planilha está alinhada com os seus valores. As metas que você me falou são essa. E ela vai embora, às vezes ela não entendeu nada. E eu vou ficar sem saber que ela não entendeu. Então a gente precisa de
abrir a boca para falar, não estou entendendo, eu quero aprender. E sugar tudo, né, do seu mentor, porque ele está aí para isso, né? Só que não tem como ele adivinhar se você está aplicando ou não, se você está entendendo ou não. Então, esse resultado realmente depende desse querer, sabe? Eu trouxe isso porque dá para sentir, obviamente, como você traz as respostas com toda a franqueza, e não esperava diferente, mas é que esse seu conceito, ele ainda está conectado com o que a gente está falando aqui, que eu acho que tudo vai se interligando, né? E olha que interessante, porque isso, eu fico imaginando aqui, conversando com você, como você tem um leque grande mesmo de atendimentos, porque falando ainda dessa área, que eu acho que é até interessante, das pessoas que são profissionais liberais, que trabalham e têm essa dificuldade com o dinheiro, olha, uma coisa para mim vai levando a outra. Ela tem dificuldade com o dinheiro, obviamente ela vai ter dificuldade com vendas. Na minha perspectiva, é aí que entra, porque quando você tem certeza do que você entrega, não porque você é arrogante, não porque você quer ser melhor que ninguém, mas porque você sabe que você estuda, que você se desenvolve, você sabe que, na verdade, quanto mais pessoas passarem pelo seu processo e tiverem resultados, mais der certo para as pessoas, mais vai dar certo para você. Isso foge totalmente daquele campo onde eu não me preocupo com o dinheiro nesse sentido, porque eu vejo o foco do resultado. Sabe uma coisa que eu tive a intuição? Você pode me dizer como que é a sua visão, ou se faz sentido ou não? Que grande parte das vezes que a pessoa ela tem dificuldade de cobrar, ela tem medo do dinheiro, é porque ainda de certa forma ela está muito preocupada e não confia na entrega dela. E nem sabe disso. Porque se eu tenho um produto aqui, Adriele, a gente pode ter aqui muitas pessoas na live. A gente tem 7 pessoas na live. As 7 pessoas, talvez vocês 7 que estão acompanhando, vão ter verdadeiramente, tipo, de repente, um empenho e um momento? Não. Às vezes não é porque você é uma pessoa ruim. Às vezes, nesse seu momento agora, você está muito focado, por exemplo, em olhar seus relacionamentos. Posso E aí o falar? financeiro... Pode. Se eu concluir, eu vou te passar aqui maravilhosamente. Porque a partir do momento que a gente vai observando isso, a gente vai tendo essa questão de saber que quem vai realmente se afinar com o processo é quem está realmente sentindo. Eu não vou depender da Adriele. Cara, eu sei que eu tenho tudo aqui dentro e a Adriele vai me ajudar. Eu sugo você, literalmente falando no sentido de conhecimento. E a coisa foi, né? O que acontece? O problema disso daí que você está falando é a comparação. A pessoa, ela se acha inferior, o produto dela não tá bom, ela, sabe, não vai gerar o resultado, porque ela tá comparando com o resultado de alguém. Cara, E quando a gente vai vender para alguém, a gente tem que entender que a gente não tem que ser um expert naquilo no sentido de o player maior do Instagram. A gente tem que entender que o que eu estou prometendo, eu vou conseguir executar. Se você aprendeu, se você já aplicou em você, né? Se você já é sua persona transformada e você vai ensinar aquilo dali, já deu certo. Seu produto sim, já está validado. sim. Eu faço uma associação dentro da minha perspectiva que quando a pessoa ela não consegue se valorizar, ela não consegue acreditar, e é por isso que muitas vezes até ela cobra, isso aconteceu muito comigo, não sei se com você, de repente está em momentos que eu tinha medo de cobrar, eu sabia que aquilo ia dar certo, mas eu tinha medo de cobrar, e aí eu jogava o preço lá embaixo, aí a pessoa que comprava, ela só comprava porque estava barato, e aí Não se exatamente por ter jogado o empenhava. preço lá, e, meu, se você fala, cara, me arrependi, por que eu fiz isso? Mas o sentimento que fica interno é a desvalorização. Porque você vê que o outro tá ali, a pessoa vai, desmarca a sessão, tipo, você dá uma tarefa. Cara, é interessante isso, Adriele, porque as pessoas que muitas vezes elas estão dispostas a entender o valor das coisas são as que teoricamente mais pagam, mais têm resultado e mais saem do processo com a sensação de que foi barato pra caramba. Exatamente. A ideia de um produto, principalmente de desenvolvimento pessoal, né? Ele não é ser o mais barato. Porque quando você paga, você está se comprometendo. E quando eu recebo esse valor, eu também estou dando valor para esse dinheiro seu, que foi seu tempo empregado. Então, baixar o valor, primeiro, é baixar sua autoridade, porque é como se você valesse pouco. Segundo, é como você estivesse pedindo que a pessoa viesse sem comprometimento. Tipo assim, eu comprei para ver como é que é, mas ela não vai fazer. Hoje em dia, por exemplo, o coach que eu falei que eu fiz a formação com ele, o Jerônimo Temel, a formação, o processo com ele, eu acho que é R$ 80 mil. Se o Jerônimo Temel
Se eu contratar essa mentoria dele, né, individual, e ele falar assim, todo dia de manhã você tem que dar 3 pulinhos e fazer 5 polichinelo e gritar. Eu vou fazer todo dia. Entende? Acontece que, como a pessoa vê o que a gente tem que dar como tarefa, né? A gente coloca ali para a pessoa e a pessoa fica assim: ah, será? Esse produto foi barato, essa pessoa não sabe, eu não vou fazer, não. Então acaba não fazendo, não tem resultado e a gente fica desmotivado achando que o problema é nosso ou nosso produto. Nossa, isso faz muito sentido. Olha, você falando aí, realmente eu acredito que as pessoas que trabalham por conta, porque nossa, tudo isso vai conectando tanto com a questão financeira, né, Adriele? Porque eu acho que se a pessoa tem a ver com a autoestima dela, né? Porque se ela tá bem com a autoestima, ela tá mais planejada, ela tá mais focada, ela consegue aproveitar melhor esses conteúdos que recebe e naturalmente vai tendo resultados melhores. É por isso que na minha conexão tem muito a ver mesmo e faz muito sentido. Aliás, é um absurdo. Você me fez perceber que talvez o perfil comportamental ainda acrescente mais informações com aquele outro perfil, que, me desculpa, me fugiu o nome que você aplica, onde deu o colérico, temperamento. Né? Eu achava que o perfil comportamental e o perfil dos temperamentos era a mesma coisa, mas você falando eu vi que não. Que na verdade eu posso ter o perfil e dentro desse ainda tem um temperamento. Isso pode variar, cara. Eu não diria que você é 100% comunicador. Ah. Não, 100%. Olhando o seu rosto, tá? Eu diria que você é fleumático ou colérico, mas aí depois eu te passo algumas ferramentas. É porque, Obrigado. olhando os seus traços, são bem retos. Eu acho que você traz isso, sabe? Agora, realmente, o perfil comportamental é um, tá? E o temperamento é outro. O perfil comportamental são habilidades que você desenvolveu ao longo da sua vida e que você se sente mais confortável. Agora, o temperamento, ele é mineral, você nasce com ele. Um bebê, você já consegue identificar movimentos diferentes em cada um. Entendeu? Então, e quando você entrega a sua persona e a pessoa não enxerga o que você quer entregar? Porque o problema não é entregar, é para que você vai... Não entendi a pergunta. Assim, ó, quando você entrega a sua persona e a pessoa não enxerga o que você quer entregar. Porque o problema não é entregar, é para quem você entrega. Pelo menos foi o que eu entendi aqui. Então, ele tá querendo dizer, tipo assim, que ele tem um produto que ele entrega e a pessoa... O problema é com ela e não com o produto. É isso que ele tá querendo dizer? Ô, David, reformula a tua pergunta. Manda ela aqui pra gente de uma forma mais direta. Porque realmente o problema não são nossas ferramentas, o problema não são... Porque se a gente já fez, a gente já passou por elas, a gente já validou, né? Realmente não são as nossas ferramentas. É claro que hoje, por exemplo, uma pessoa que eu atendo hoje não é da mesma forma que eu atendi antes, mesmo porque antes, né, eu atendia só o financeiro. Eu vi que não funcionava, pronto. Comecei a colocar o desenvolvimento pessoal. Só que aí, por exemplo, eu nem falava de temperamento. Eu analisava só o perfil comportamental, os valores, a roda da vida, né? E colocava essas metas alinhadas a isso. E depois eu fui colocando ferramentas da constelação, ferramentas de bloqueio, né? Eu consigo levantar e estruturar todos esses bloqueios com ferramenta. Eu consigo saber o temperamento, como que essa pessoa vai utilizar, extrair desse temperamento as coisas boas e ruins dela. Então, cada um tem uma forma de ver as coisas. Por isso que a gente tem que entender, por exemplo, antes eu usava só a planilha, né, como uma ferramenta para organização financeira. Depois eu entendi que ela não funcionava para todo mundo. Tinha gente que precisava, por exemplo, de uma coisa mais rápida, que seria um aplicativo. Outra gente que precisa do papel para se organizar. Então, eu entendi que aquela pessoa funcionava diferente e atendi. Então, vai muito também do mentor entender o que essa pessoa não está entendendo. Será que essa ferramenta realmente não está ajudando ela? Mas a maioria das vezes, não é a ferramenta. É a própria pessoa que não está se dedicando. Fala uma coisa assim, na questão mais da prática da questão financeira mesmo, você, como ponto inicial, como é que você auxilia essa organização? Porque eu acredito que quando as pessoas te procurem, talvez elas estejam meio bagunçadas com as organizações, com o que tem que pagar, o que não tem, o que está saindo, o que está entrando. Como que é o primeiro passo, Adriele, nessa questão mais prática? Porque acredito eu, você trabalha toda essa parte comportamental,
dá ali um up para a pessoa observar algumas coisas, e aí vem para essa parte mais de organização. Acho que essa é uma parte muito interessante, que você deve ter vários insights. Então, eu vou falar aqui os 4 pilares do meu método. Primeiro é a análise comportamental. Aí eu vou levantar a roda da vida inteira, os valores pessoais, perfil comportamental e os temperamentos, né? Os bloqueios, as crenças, enfim. E utilizo ferramentas em cima disso para poder identificar bem certinho. Em cima disso, eu vou para as metas. Aí eu vou extrair dessa pessoa tudo que ela deseja, tudo que ela sonha, tudo que ela quer conquistar, tudo que ela não tem feito. Se ela tá com dívida, se é quitação de dívida, se ela quer viajar, se ela quer uma casa própria, se ela quer... Enfim, vou buscar dela todas as metas. E sempre voltando com ela ali, alinhando. É realmente isso? Está alinhado com os valores? Né? Porque talvez ela tá querendo aquilo ali só porque alguém viu com alguém. Mas aí eu falo, eu valido se tá alinhado com os valores e com o que ela quer. Pronto, é as metas. Aí eu vou entrar para organização pessoal. Na realidade, a maioria das pessoas me buscam realmente pela organização pessoal. Ou porque está muito endividada, ou porque não sabe, alguns empreendedores não sabem quanto ganha, não sabe quanto, né, gasta, mistura o financeiro do pessoal com o jurídico e faz uma bagunça. Tem pessoas que ganham muito bem, mas nunca têm dinheiro. Isso é a maioria, tá, Alex? Pessoas que ganham 20, 25 mil chegam para mim, Dri, eu só fico no cartão de crédito porque eu tô sem dinheiro. Então você fala assim, tem gente aqui que talvez está ouvindo que ganha 2 mil e pouco, que é a média, né, do brasileiro, e a pessoa fala assim, poxa, é porque eu ganho pouco. Mas, gente, a maioria das pessoas que chegam até a mim, né, que ganham bem, tá com a mesma fala. Eu não tenho dinheiro, ganho 25, né, 30 mil, 15 mil, é muito além da média nacional, e essas pessoas estão sem dinheiro, usam cartão de crédito como extensão do salário. Então, não é sobre quantidade de dinheiro que entra, é realmente a organização. Então, eu vou fazer uma estruturação da vida dessa pessoa, do padrão de vida. Normalmente, a gente tem que baixar o padrão de vida dessa pessoa. A gente tem que reformular as dívidas que ela está tendo. Muitas das vezes o cartão de crédito, se ele estiver muito parcelado, a gente precisa de negociar. Se tiver muitas dívidas, a gente precisa de colocar em ordem, né? Aquelas que estão rolando mais juros. Tem gente que chega para mim que, por exemplo, viajou e na hora que eu vou começar a fazer a organização financeira, a pessoa está com água e luz perto de cortar. Então, tipo assim, é umas discrepâncias que acontecem, porque eu quero suprir agora o imediatismo, eu quero viver, então deixa eu viajar, que corta a luz. Então, as pessoas estão buscando esse remédio rápido, é igual o remédio de emagrecer, todo mundo sabe que ele não vai funcionar, todo mundo sabe que o remédio para emagrecer, ou ele vai te dar algum efeito colateral, né, ou ele vai te dar um rebote que você engorda mais rápido depois, mas todo mundo quer. Porque se eu chegar agora, contar para uma amiga, falar, minha amiga, emagreci, perdi tantos quilos com remédio. Ela, eu quero, onde você comprou? Me dá o link. Ela não quer nem saber. Não é só o que ganha, mas como se gasta. Exatamente. Então, pode ganhar muito mais, pode fazer muito mais. Igual eu atendi empreendedoras e ajudava todo mundo no processo de estruturação para fazer mais. Mas não adianta, se a pessoa faz mais e gasta mais também, vai ser uma corrida atrás do rabo. Então, depois que essa pessoa quita essas dívidas essenciais, quita essas dívidas com maiores juros, né? Aí a gente começa a diminuir. O que eu consigo cortar? Qual serviço que eu não utilizo? Tem pessoas que têm, por exemplo, planos de celular que pagam um plano muito além daquilo que consome todos os meses, então consegue reduzir. Eu lembro que quando começou a pandemia, eu liguei para os serviços que a gente tem e falei, moço, ó, a situação tá ruim, tá difícil, eu consegui baixar várias coisas, eu consegui tirar as anuidades de todos os cartões de clientes, eu ajudava, ó, você vai falar isso, entendeu? Você perdeu o emprego, senão você vai cancelar o cartão. Então, são algumas coisas que, Dri, é pouco, mas nada, anuidade de cartão de crédito no ano chega a mil e poucos reais. Né? Então, nesse terceiro pilar do meu método, como eu disse, primeiro é análise comportamental completa. Depois eu vou para a estruturação de metas, vou deixar essa pessoa sonhar, tirar dela o melhor, o que ela quer realizar na vida dela, para a família dela, o que importa. E depois eu vou para a organização.
Então, eu vou fazer um checklist do que está acontecendo naquele orçamento. Tem gente que chega com cartões de crédito embolado. Então, a primeira ordem é cancelar todos, sabe? Ou então fica com um só, porque essa pessoa não sabe lidar com o cartão. Então, é melhor não ter ou ter um só. Depois que essa pessoa faz essa quitação de dívidas, a gente faz essa otimização, tirando taxas extras, diminuindo os serviços que essa pessoa não utiliza, a gente vai ver o que essa pessoa tem financiado, né? Porque tem gente, Alex, que realmente a gente precisa de trocar de casa. A pessoa precisa talvez uma hora de aluguel, trocar de aluguel, não precisa daquela casa, daquele tamanho, né? Ou então a gente otimiza a distância do trabalho, da casa. Então eu olho a vida da pessoa como um todo financeiramente, como ela gasta. Se a pessoa, por exemplo, tem um financiamento, a pessoa quando casa, quer a casa de qualquer jeito, quer morar e financia, faz força para que consiga a casa e coloca parcelas muito grandes dentro de um orçamento de um novo casal, que depois fica todo mundo enrolado, né? Aí não tem paz financeira nunca mais, porque até quando os filhos estiverem grandes vai estar com aquela dívida ali. Então, às vezes eu preciso de fazer um refinanciamento com essa pessoa para poder diluir um pouco a mais essas parcelas para que o orçamento fique um pouco mais flexível. Aí eu vou ajudar essa pessoa a ver se tem a possibilidade de fazer uma renda extra, se tem possibilidade de vender coisas na casa dela que ela não utiliza. Já tive cliente que levantou R$ 4.800 vendendo coisas que não utilizavam. Então, assim, as pessoas perdem um pouco o feeling das coisas ao comprar, então acaba deixando o dinheiro parado. Então, olha só, essa cliente que vendendo as coisas que não utilizava, levantou R$ 4.800, a gente já tinha feito toda a organização dela, ela já tinha mexido uns pauzinhos aqui e ali, e quando ela levantou esse dinheiro, esse foi tudo para investir, sabe? Então ela já começou ali, já investir, já empolgou, já melhorou, já saiu de totalmente enrolada para investidora. Então é esse movimento que a gente busca. Então o terceiro pilar é esse, organização, e o último pilar é investimento. Porque tem gente que fica louco com o tal do investimento, né? Se eu falar que agora que o melhor investimento é X, todo mundo vai sair daqui agora e vai dar um jeito de entrar num banco, num negócio e vai procurar um investimento. Não existe melhor investimento. O melhor investimento é aquele que está alinhado com os seus valores, com as suas metas e com a sua condição atual. Porque tem gente, por exemplo, que tem ação de R$ 10, vou comprar, mas nem sabe como funciona uma ação. Então tem que deixar, eu deixo por último esse pilar do investimento, porque não é sobre investir. Entende? Investir por investir, como eu disse, é fácil. É sobre você ter toda uma organização e saber como você funciona. Porque na hora que tiver um imprevisto, um pepino para resolver, se você tiver investido errado, você vai perder dinheiro, porque você não vai conseguir nem resgatar, dependendo do investimento. Então, por isso que eu utilizo esses 4 pilares aí. E o que eu gasto mais tempo, infelizmente, é na organização. Porque demanda muito tempo. A pessoal, a análise comportamental, com as ferramentas certas, eu não demoro muito tempo, né, a levantar isso não. Mas a organização em si demora um tempinho. Porque a pessoa, às vezes, demorou um tempão, né, se enrolando e comprando sem pensar. Então, a gente gasta também um tempinho para organizar isso daí. É interessante, né? Você falando aí, são 4 pilares bem interessantes, porque a primeira coisa, você tem que estabilizar aquela pessoa, porque ela chega no meio de um caos, e agora tem problemas financeiros, tem problemas emocionais, tem preocupação, tem ansiedade, tem uma série de coisas que obviamente já está mantendo ela nesse fluxo, porque ela não sai dessa atividade mental. Então, estabiliza, olha o que está acontecendo. Agora lembra do que você quer, porque eu preciso tirar você desse campo mental para você, né? Você falou aí, ficou bem claro para mim, eu não preciso... Na verdade, não necessariamente eu preciso mudar para ter metas, mas eu posso ter metas para mudar, porque, obviamente, se eu acho uma meta que emocionalmente ela faz um sentido para mim, a ação tem a ver com a emoção. Então, olha que interessante, gente, o que a Adriele trouxe, porque se você não prestar atenção, você fica preso dentro de um looping onde você só consegue visualizar problema e dívida. E você não vai ter ações e comportamentos que vão te levar para um outro caminho se você estiver preso dentro desse fluxo. Então, estabiliza, observa o que está acontecendo, se conhece, as ferramentas vão te ajudando.
depois você agora, poxa, para que eu quero mudar isso aqui? Eu quero ter uma qualidade de vida, que eu acredito que você traga aí a questão dos valores muito fortes, né? Vai manter o teu valor é a liberdade? Legal, então como é que você vai usar a tua liberdade de uma forma diferente? Talvez em coisas que você também gostaria de fazer, mas estava pensando tão longe que não pensou. E de repente tem um lugar muito perto que você vai sentir tão bem em visitar e a sensação de liberdade vai manter e você vai perceber que você está num processo. Aí você organiza as coisas agora, porque você vai ter todo um processo de olhar o que vem, o que... E aí, se já chegar no momento, expande para investir e agora gerar mais. Aí a pessoa já está passando do ponto que ela já realmente já está colocando o dinheiro para trabalhar para ela, mas não está mais vivendo em função do dinheiro, né, Drico? Exatamente. O Jaedson tinha perguntado aquela hora sobre. Peraí, deixa eu só colocar meu Instagram aqui para ele. Pode colocar aí. Segue ela lá, Jaedson, sejam todos muito bem-vindos. Hoje aqui no Livecast, eu também participando um pouquinho aqui do canal da Adri, né? A gente batendo um papo, a ideia aqui do Livecast é realmente conversar, conhecer quem é a Adriele e, claro, né, se possível ter uma aula grátis, igual a gente está tendo aqui. Gratidão, Adriele. Obrigada a você pelo convite. Olha só, a gente tem que entender, a primeira pergunta que ele fez, você lembra? Acabou que eu... A questão de ter a pressa quando a gente quer alguma coisa muito rápido. Isso. Lembrei o que eu ia falar com você. A organização financeira, a gente gasta muito tempo nela porque as pessoas ficam se comparando. Igual você deu o exemplo de uma pessoa pegar o valor da liberdade e vou viajar para mais próximo, né? Só que aí a pessoa está comparando com a prima dela que viajou para os Estados Unidos. Entende? É igual eu associo muito com o emagrecimento porque é isso, né? Aí você olha a sua prima que perdeu 10 quilos. Aí você fala assim, por que eu vou ter que ir para academia, não sei o que, não sei o que, não sei o que, se eu posso tomar esse remédio? Então, as pessoas querem o mais rápido. E esquece do preço que vão pagar com isso. Então, com as finanças é a mesma coisa. Você pode ir para os Estados Unidos, o seu cartão de crédito tiver limite? Você pode. Você pode, porque o limite está lá, né? Você acha que vai dar tudo certo, você vai. Só que quando você voltar, você vai estar com uma bomba. E essa bomba pode afetar sua saúde mental, sua saúde física, né? Faltar coisas que precisam, seu nome sujar. Então, tipo assim, qual preço você quer pagar? Porque poder você pode, só que cartão de crédito não é dinheiro na conta, né? O limite do cartão não é dinheiro na conta. Então, a gente precisa entender que qualquer ação que a gente for ter fora desse processo, gente, processo é dolorido. Processo é dolorido, né? Então, quando exatamente, David, antecipação de sonhos, né? Antecipação de sonhos pode virar pesadelo. Por isso que quando a gente se conhece é muito importante, porque eu consigo entender o que me faz bem. Me fazer bem não é viajar, me fazer bem não é só ter a casa própria, fazer bem. Então, tipo assim, o que tá faltando? Tem tanta coisa para você fazer aqui dentro de você, que você vem colocando só para fora, 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 fora. Então, volte um pouquinho, não é um papo assim, zen de hippie, não, né? Realmente, é isso que importa. É isso que importa, como você tá. Porque quem tiver no caos interno, não adianta. Não adianta. Não vai ter organização financeira, não vai ter desenvolvimento pessoal. Então, é por isso que eu falo que a criptonita de todo mundo é o autoconhecimento. Justamente, porque você vai falando A e viu que você não criptonita... Oi? Pode concluir. A gente tem que entender como isso funciona. Pode falar. Não, tipo, você estava falando aí e vai passando insights, porque é como se você está trazendo questões que realmente no emagrecimento, no autoconhecimento, no financeiro. Porque se uma pessoa, por exemplo, ela vem buscar para fazer um processo de relacionamento, tá? E ela não se percebe, ela não se aceita, ela quer trabalhar em pontos de coisas que ela acredita que ela é, mas ela não é, e dá errado. Né? Eu acredito que financeiramente, pelo menos eu vou fazer essa correlação aqui, se eu estiver equivocado, você me fala. Mas realmente, quando a pessoa também ela vem procurar por uma situação financeira, que nem você trouxe, de repente a pessoa viu que a prima viajou para os Estados Unidos e ela não pode. Entra naquela questão que você trouxe novamente da comparação, entra na questão de viver pelo fora, porque tá tudo bem se de repente o que você pode nesse momento é fazer uma viagem, sei lá, regional, e isso não te faz nem maior nem melhor. Aliás, se você estiver aceitando aquilo que você é,
isso te faz mais forte, porque você vai perceber que ir para Miami, ou de repente ir aqui para o interior de São Paulo, moro em São Paulo, não muda quem você é, sabe? Não muda. Então, acho que você estava falando, eu fiquei pensando, nossa, talvez o que a Adriele tenha mais desafio, na verdade, é trabalhar o ego. Porque se a pessoa não tiver muita humildade com ela mesma para olhar, tá, da onde que eu tô, quem que eu sou, o que que eu posso fazer, qual que é o melhor caminho, porque isso não é emocional, né, Adriele? Apesar das questões ser emocional, mas me parece que a solução é racional. Cara, isso aqui te dá um resultado que a curto prazo você chega aqui, 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 aqui. Isso aqui te dá um resultado que você trava. E aí parece que É fica por essas duas isso que questões. esse movimento interior é muito importante. O Tiago falou, sair da ostentação e viver a sua realidade, a sua, Poxa, a sua. Entende? Que não é nem melhor nem pior do que ninguém, porque é a sua. Você tem que desenvolver por você. Entende? Então, a pressão psicológica, que já Edson tinha falado, é quando a gente se compara. E na realidade, a gente tem que tomar muito cuidado, que isso daqui é um buraco do trem ruim lá, para não falar o satanás, porque a internet, você vai nos stories de todo mundo, tá? A vida perfeita de todo mundo, o café da manhã perfeito de todo mundo, o corpo perfeito de todo mundo, a viagem perfeita de todo mundo, o marido perfeito de todo mundo. Só que aí as pessoas ficam tanto olhando no dedinho do outro, esquece de virar o dedinho para cá, sabe? Entender o que que importa. Igual, por exemplo, uma das coisas que as pessoas não sabem, que quando a gente está altamente bloqueado, e não sabe sobre desenvolvimento pessoal, até o relacionamento amoroso é um problema, porque as pessoas não se relacionam porque o valor dessa pessoa casou com os valores da outra pessoa. A pessoa casa com o outro para suprir bloqueio. Você pode ver um tanto de mulher bonita casada com homem feio, talvez não são pelas qualidades, pelos valores desse homem feio, é porque ela se sente tão inferior porque ela preferiu casar com uma pessoa feia para ela se sentir um pouco. Então, assim, essa questão da gente se entender é muito importante. Por que que você tá com essa pessoa que você casou? Foi por bloqueio ou foi porque você gosta dela? Então, é muito maravilhoso se conhecer. Rodrigo, eu olhei aqui, olha só, estado de flow mesmo, aqui não é flow podcast, mas a gente entra em flow. Cara, olha, piscou, a gente tá quase 1h30 de live e eu nem vi passar. E caramba, é que é um assunto muito interessante que abre muitas arestas de muitas perguntas e a gente ficaria tranquilamente mais umas 2, 3 horas aqui conversando e ficariam dúvidas e ficariam questões. Rodrigo, deixa uma mensagem positiva pra gente, eu acho que assim, desde que você começou a atuar como mentora comportamental e mentora financeira, o que mais você aprendeu dentro da tua profissão e o que mais rico você poderia deixar do teu coração pra gente como uma mensagem dessa live, para quem acompanhou a gente até agora? Então, eu vou falar sobre a minha luta diária, que é acabar com a vitimização. Que a partir do momento que a gente para de se vitimizar, para de reclamar, se torna uma pessoa autorresponsável, única e exclusivamente responsável pelos seus resultados. Então, seja essa pessoa autorresponsável. Vai doer o processo, vai ser ruim, você vai ver que era melhor estar reclamando, você vai ver que era mais fácil você usar o cartão, era mais fácil você culpar alguém, mas entenda que você é o único e exclusivo responsável pelo seu resultado. Que legal, Adriele. Olha, de coração, muito obrigado por você ter aceito o convite de participar aqui do Livecast. É uma honra ter uma live sua gravada aqui. Olha, você rendeu assim, muitos cortes de muitas coisas muito importantes que você trouxe pra gente. Então, vocês vão ver a Adriele aqui pelo Livecast aí por uns dias rodando aqui ainda. Muita gratidão a todos vocês que nos acompanharam aqui até agora. Olha, 1h30 de live mesmo. Sinceramente, Adriele, eu não vi a hora passar, foi muito rápido. Eu também não. Muito bom. Mas como eu disse, uma live que 2 pessoas entram com a mesma cor de roupa não podia dar errado. Não tinha como, cara. É Não muita tinha sincronicidade. Entendeu? É muita possibilidade para isso, mas tá tudo ótimo. Sigam o Adriele, vocês que vêm aqui do Livecast. Sigam o Adri, tá aqui até fixado aqui, ó. Eu sou o Adri Oliveira. Vocês que vêm da Adri também, sejam muito bem-vindos ao Livecast. Vai ser um enorme prazer ter vocês com a gente. E amanhã eu tenho a Jess, Dri. A Jess, ela tá aqui com a gente acompanhando a live e ela é uma fotógrafa. E ela vai trazer pra gente como que é esse lance da sensibilidade do fotógrafo, né? Que consegue ter ali um feeling de captar momentos que, olha, particularmente, se eu fosse depender de tirar fotos, eu ia passar fome, e não é ser negativo. Então, eu legal vou assistir, essa... que eu adoro. Seja muito bem-vinda, Adriele. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado Eu a que audiência de todos agradeço. vocês. E uma boa noite, minha querida.
Tchau, Beijo, tchau. beijo. Tchau. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Sucesso a todos.